Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramos do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, um dos projetos mais solicitados pelo pessoal aí, seja por comentários no YouTube, no Facebook, seja por e-mail, seja por carta, por sinal de fumaça, que é o projeto de filtros digitais. Eu espero em muito breve no curso de microcontroladores PIC estar utilizando aquele sistema embarcado com DS-PIC para projetar filtros digitais com vocês também aqui no laboratório, que vai ser bastante interessante. Eu acredito que um conteúdo de grande valia para todos. Hoje vamos desenvolver um filtro digital no computador, um filtro FIR, que é de resposta finita ao impulso para a filtragem de um sinal de áudio. Este sinal de áudio que iremos gravar com vocês em tempo real aqui na videoaula e analisar o espectro dele como sempre e determinar a resposta em frequência na hora. Vamos fazer um projeto de um filtro passa-baixas. Os filtros FIR apresentam como vantagem um projeto mais simples, eles são sempre estáveis e apresentam a resposta de fase linear, o que é muito interessante. A partir da convolução do sinal de entrada com os coeficientes do filtro, isso tudo no domínio tempo, executamos a filtragem a partir dos parâmetros pré-determinados para o nosso filtro. É claro que analisaremos isso criteriosamente, vamos fazer o algoritmo em MATLAB no computador, tudo em tempo real para você entender direitinho o projeto, como sempre é feito aqui no seu WR Kids Channel. Então vamos começar o projeto. Let's get started! Estamos aqui no computador com o MATLAB aberto. Você pode utilizar o Octave sem problema nenhum para esta videoaula, que é o MATLAB gratuito. Já inclusive passamos ele em uma dica de software. A partir do MATLAB vamos projetar um filtro passa-baixas, FIR, em tempo real. Vamos fazer a filtragem de um sinal aqui com vocês. Para isso vamos utilizar uma função, e já vamos dar um help para visualizá-la, que é a Wave Record. Wave Record, digitando novamente, esqueci o D no final. A Wave Record é usada para gravar áudio em Wave aqui pelo MATLAB. Então vamos gravar um áudio, ela efetua a gravação de um áudio de aproximados 5 segundos, vamos gravar um áudio qualquer. Lembrando que sinais de áudio são sinais estocásticos estacionários, então vamos fazer a filtragem deste sinal com o nosso passa-baixas. E ela é declarada da seguinte forma: atribuímos a uma variável o valor de Wave Record, e então N, que é o número de amostras de áudio, e Fs, que é a nossa frequência de amostragem. Temos frequências sugeridas para mono, vamos gravar em mono, e a frequência sugerida é de 11,025 kHz, 11.025 Hz, e CH aqui, que é outro parâmetro, atribuindo 1 ao parâmetro CH, estaremos gravando em mono. Vamos efetuar a gravação. Eu vou falar uns chiados aqui só para termos o espectro de frequência e vamos já analisá-lo de cara aqui. Então, vamos fazer uma FA de 11.025, nossa frequência de amostragem. E aí vejam que aqui na região das variáveis já temos a nossa FA igual a 11.025. Isso tudo você pode ir observando no MATLAB. Vamos chamar o nosso sinal de Signal. E aí Wave Record. O número de amostras vamos pegar 10 vezes a nossa FA e a frequência de amostragem. Lembrando que quando não colocamos o CH, que pode ser 1 ou 2, ele já subentende que é gravação monocromática. Dando um Enter, eu vou falar qualquer coisa aqui e aí ele vai efetuar a gravação por cerca de 5 segundos. Vamos lá então aqui em tempo real. Teste de gravação. Teste, teste. Passado o tempo, ele retorna aqui para o prompt e já gravou. Vejam que gravamos qualquer coisa. E o bacana é que agora, se eu der um plot do signal, vamos ver a forma de onda gerada. Aí está o nosso sinal áudio, o sinal de áudio que gravamos no domínio tempo.
Aqui está o domínio tempo. Agora queremos analisar mais criteriosamente, vamos ver as frequências geradas com essa gravação, no domínio frequência. Mas antes podemos reproduzir ela com o comando waveplay. Waveplay do signal, que foi onde armazenamos a gravação, e a frequência de amostragem utilizada. Teste, teste. Vejam que ele executa a nossa gravação por cerca de 5 segundos. E agora, para ver o espectro, vamos utilizar aquela função que criamos, myFFT. Criamos esta função em uma Fast Lesson, eu ensinei passo a passo ela, então você dá uma conferida se ainda não viu e cria ela para você também, que é bastante útil. Vamos entrar com o valor, com a gravação signal aqui nos parâmetros e a frequência de amostragem. Dando um Enter, ele vai exibir o domínio frequência. E aí está, vejam que interessante, temos o eixo das abscissas em Hertz, a frequência em Hertz, e as nossas frequências registradas estão até cerca de 5.5 kHz. Temos aqui um pico em aproximadamente 4 kHz. Utilizando a lupa podemos enxergar. E temos aqui um pico altíssimo, um pouco antes de 1 kHz. Aqui em torno de 720 Hz. Então aí está o nosso sinal no domínio frequência. E agora o que vamos fazer? Print screen na tela e vou abrir o software Paint, que todo mundo deve ter. Vou colar aqui e vamos analisar o que queremos fazer. A resposta em frequência de um filtro passa-baixas. A resposta em frequência de um filtro passa-baixas ideal, como é, já vimos aqui em várias videoaulas de filtro. Vamos escolher uma frequência de corte de 3.5 kHz. Então, a resposta em frequência ideal do passa-baixas seria esta. Todos hão de concordar. Mas sabemos que no mundo real não existe um filtro ideal com esta resposta bacana aqui, e a resposta em frequência é um pouco diferente. Em outras palavras, tudo que está dentro deste retângulo será salvo, né? As frequências se manterão, e acima de 3.5 teremos a atenuação total do sinal, que vamos supor que queremos filtrar as frequências acima de 3.5 kHz. Arbitrei este valor para o nosso projeto. A resposta real se dará da seguinte forma. Temos esta linha aqui, e aí antes de cortarmos a frequência ocorre uma ondulação. E aí temos a resposta se comportando da seguinte forma, chegando aqui temos outra ondulação até que estabiliza. Ou seja, a resposta em frequência de um filtro real passa-baixas é mais ou menos assim. E aí queremos cortar tudo que está acima dos 3.5 kHz. Para isso temos que definir algumas coisas, que é a frequência de passagem, a nossa FP, que é mais ou menos neste ponto aqui. Podemos dizer que é uns 2.3 kHz. Então já vamos colocar aqui FP, Frequency Pass, 2300 Hz. Vejam que com isso já estamos determinando as diretrizes do nosso filtro. E a nossa frequência de corte, vamos pegar uma outra cor aqui, que se dará em aproximadamente 3.8 kHz. Frequência de corte aqui em azul. A frequência de corte é representada com FS, de Frequency Stop, em aproximados 3.800 Hz. E aí com isso podemos calcular a banda de transição, que é Fs menos Fp, e a nossa Fcut, que é a frequência central aqui, que vai dar em torno de 3 kHz, que é a média entre as duas frequências. Isso tudo já podemos fazer no MATLAB.
Então a nossa frequência de transição, vamos só calcular brevemente, é 13.800 menos 2.300. Menos 2.300 dá 1.500 Hz. E a nossa FC é 3.800 menos 2.300 dividido por 2. Ou seja, aliás, é 3.800 mais, pois é a média dos dois. Então, 3.800 mais 2.300 dividido por 2, que dá 3.050 Hz. Então, FC é 3.050 Hz. Estes são os parâmetros que precisamos para o projeto do passa-baixas FIR. De volta aqui ao MATLAB, vamos aqui em editor e vamos começar o nosso algoritmo. Lembrando que percentual é comentário no MATLAB, filtro passa-baixas FIR. E aí a primeira coisa que fazemos é utilizar a nossa frequência de amostragem. Vamos atribuir o valor de FA. O valor de FA já está aqui salvo na região das variáveis. E aí, lembrando um conceito muito importante, que é o teorema de Nyquist. Estamos utilizando uma frequência de amostragem de 11.000. Vamos escrever aqui uma frequência de amostragem de 11.025 Hz. Temos que analisar se a nossa frequência de amostragem é pelo menos o dobro da frequência máxima do nosso sinal. Observando o gráfico do espectro gerado, temos aqui 5.500. 5.500 é a frequência máxima no espectro. 5.500 vezes 2, 11.000. Então está de acordo, está ok. Podemos utilizar essa frequência de amostragem, do contrário teríamos que aumentá-la. Porque o teorema de Nyquist, que eu já comprovei no laboratório para vocês na videoaula de comunicação digital, se não viu ainda confira que é bem bacana. A frequência de amostragem deve ser pelo menos o dobro da frequência máxima do sinal. Do contrário, teremos perdas no espectro, não conseguiremos amostrar todo o sinal adequadamente se não respeitarmos o teorema de Nyquist. Então isso é muito importante quando for projetar um filtro digital. Vamos chamar de S1 o nosso sinal e já vamos atribuir o signal. Vamos atribuir aquele sinal de áudio que acabamos de gravar para efetuar a filtragem. E aí o passo seguinte, vamos colocar primeiro nossa frequência de passagem, que determinamos que seria 2.300 Hz. Frequência de passagem. A nossa FS, 3.800 Hz. 3.800 Hz. E aí, para o MATLAB compreender isso, temos que normalizar essas frequências. Normalizar ela em unidades de π. Para fazer isso, utilizaremos a seguinte equação. Vamos já chamar de ômega-p. ômega-p será igual a fp dividido por fs sobre 2, isso tudo vezes π. Com isso, estamos normalizando a frequência
de passagem em unidades de π. Da mesma forma, ômega-s, que já será a nossa frequência normalizada, será fs dividido... Aliás, aqui vamos chamar de fsemp, que é a frequência de amostragem, para não ser o mesmo valor da frequency stop. Então aqui é a frequência de amostragem sobre 2, fsemp, e da mesma forma aqui é fsemp sobre 2. Isso tudo vezes π, e temos as frequências normalizadas. Agora vamos calcular a nossa frequência de transição já utilizando as frequências normalizadas. Então, ômega-s menos ômega-p. E a nossa frequência de corte intermediário, que é ômega-c, é a soma de ômega-s mais ômega-p dividido por 2, que são as equações que demonstrei aqui, só que agora já estamos utilizando as frequências normalizadas, que é em unidades de π. Portanto, aqui é a frequência de transição e aqui é a frequência de corte intermediária. E agora que vem o projeto do filtro FIR em si. Como mencionei no começo da videoaula, filtro FIR é aquele que tem a resposta finita ao impulso, ou seja, Finite Impulse Response. Temos também os filtros I e R, que são as respostas infinitas ao impulso, que veremos em outras oportunidades aqui no canal. Os filtros FIR podemos projetar através do processo de janelas, e existem vários tipos de janelas utilizadas, que são janela triangular, janela retangular, janela de Hamming, Henning, janela de Blackman, Kaiser e muitas outras. Vamos utilizar aqui como exemplo a janela de Hamming. E para isso, vamos demonstrar aqui. Temos aqui o diagrama em blocos básico de qualquer filtro digital, só para dar uma demonstrada. Entramos com um sinal ruidoso e aí aplicamos num conversor AD. Temos as amostragens, as amostras do nosso sinal neste ponto aqui, e aí o nosso processador, o processador digital de sinais, fará todo o tratamento e filtragem conforme os parâmetros especificados. Ele entrega as amostras pertinentes à filtragem e aplica em um conversor DA. E temos na saída o sinal filtrado. Este aqui é o diagrama mais básico de um filtro digital para que todos consigam entender e percebam que ainda existe a nossa eletrônica analógica trabalhando aqui nos conversores AD e nos conversores DA. De volta ao MATLAB, o MATLAB tem a função pronta para a janela de Hamming e outras. Vamos utilizar a de Hamming, portanto eu vou utilizar uma variável de teste só para demonstrar, é a função Hamming. Por exemplo, Hamming de 100, temos uma janela de 100 pontos e ela se comporta como no gráfico que estou plotando agora. Aqui está o gráfico, a janela de Hamming tem este comportamento aqui. Se fosse uma janela triangular, ela seria um triângulo, por exemplo, uma retangular seria um retângulo, para você ter uma ideia. E aí o que fazemos é calcular o comprimento do filtro através de uma equação tabelada. E este comprimento vamos aplicar em uma função de passabaixas ideal, que eu já criei previamente aqui para ganhar tempo, myLowPass Ideal. Aqui está ela basicamente entrega a função sinc, que é a função seno de x sobre x, a nossa resposta ao impulso para teste de um passabaixas ideal. Aí se eu executar a myLowPass Ideal, utilizando a nossa frequência de corte já calculada e o comprimento m do filtro como parâmetros, teremos em HD, salvo em HD, que é esta variável aqui, a nossa função sinc pertinente a isso. E aí essa função sinc será multiplicada com a janela de Hamming. Aplicamos uma multiplicação para manter o lóbulo principal da sinc
e desprezar os lóbulos secundários. Para entenderem isso mais corretamente, vamos demonstrar aqui um exemplo prático antes de partirmos para o nosso algoritmo. Vamos chamar de teste 2. Teste 2 recebe My Low Pass Ideal da nossa ômega C, que ainda não temos. Vamos arbitrar um valor aqui para ômega C de 0,3 π e o comprimento M, um valor de 50. É uma variável de testes, ela não entrará em nosso algoritmo final. E aí vamos plotar isso. Com o comando figure, criamos uma nova figura para gráfico e plot teste 2. E aí está a nossa sync, um pouco grosseira é verdade, mas já dá para entender, né, a função sync, seno de x sobre x. O lóbulo principal é este aqui, e os secundários serão desprezados, pois vamos multiplicar pela janela de Hamming, que tem este comportamento como eu demonstrei. Está aqui o gráfico, inclusive. Aqui está a janela de Hamming. E aí, multiplicando um pelo outro, teremos o comportamento esperado, que é manter e priorizar este lóbulo principal para o nosso filtro. Tendo o lóbulo principal priorizado a partir da nossa frequência de corte intermediária, para executar a filtragem no filtro FIR, temos que fazer uma convolução do sinal de entrada com os coeficientes B do filtro. A convolução é um dos processos matemáticos mais complexos que existem, eu posso afirmar a vocês, e por sorte o MATLAB já tem uma função pronta, que é a função conv, que faz a convolução dos dois sinais. E uma convolução é uma indicação de ondulação entre um sinal e outro, dois sinais, um flipado em relação ao outro. Imaginem um flip horizontal, uma inversão horizontal de um sinal em relação ao outro, isso tudo no domínio tempo. Por isso que é bem complexa a operação de convolução. Por sorte, o MATLAB já apresenta a função que precisamos. Continuando com o nosso algoritmo, vamos calcular agora o comprimento desse filtro a partir das especificações que demos. Então, o comprimento M vai ser igual a 6,6 vezes π dividido por ômega t, que é a nossa frequência de transição, mais 1. E este valor aqui, este 6,6 vezes π, é tabelado para a janela de Hamming. Vamos utilizar a função Ceil do MATLAB. Essa função simplesmente o que faz? Vamos supor que o valor dessa operação dê 5,8. A função Ceil vai arredondar o 5,8 para 6. Ela arredonda para o inteiro mais próximo e aí somaremos 1 a esta operação. Depois disso, vamos utilizar a variável HD mesmo e utilizar a My Low Pass Filter, My Low Pass Ideal, aliás, entre ômega C e o comprimento M que calculamos. Função sync, passa baixas ideal. E aí vamos com uma variável WHAM, vamos atribuir a função Hamming para o comprimento M, o comprimento que achamos. Calcula a janela de Hamming. Vamos colocar um apóstrofo aqui, pois queremos uma matriz transposta. Isso é importante para a operação matemática de multiplicação. Queremos agora multiplicar, então vamos criar outra variável h. Temos que multiplicar o HD, que é a função sync, como eu demonstrei, pela janela criada, então W de Ham. Faz a multiplicação entre os vetores. Com isso, o H já apresenta a função impulso, a função sync, sem aqueles lóbulos
secundários, apenas com o lóbulo principal, pois estamos multiplicando a janela de Hamming que criamos pela função sync, que também criamos anteriormente. E aí temos o nosso sinal S1 filtrado, isso tudo é no domínio tempo. Vamos fazer a convolução entre o H, que são os coeficientes do filtro, pelo sinal de entrada. Convolução entre os sinais. E aí vamos exibir isso no domínio frequência para ver se a filtragem foi satisfatória, com a função myFFT, sinal filtrado e a nossa frequência de amostragem, fSim. Esse algoritmo não tão complicado já elaborou um filtro passa-baixas FIR, o filtro digital. Então, voltando para o nosso bloco aqui, podemos encarar o nosso conversor AD como o microfone e a parte de gravação do computador, que utilizamos para gerar aquele sinal. A parte de DSP, os algoritmos desenvolvidos no MATLAB, e o conversor DA pode ser considerado como o amplificador e o alto-falante que vamos utilizar para reproduzir o som após a filtragem. Vamos copiar o algoritmo, Ctrl A, Ctrl C, e vamos colar no console do MATLAB. E vejam que coisa mais linda! Temos o espectro de frequência e adivinhem só, aqui em 3.5 kHz ocorre a atenuação do sinal, que era o que queríamos. Vejam aqui o nosso projeto que desenvolvemos. A atenuação desejada era a partir de 3.5 kHz e com os parâmetros arbitrados para o filtro temos a resposta bem bacana, bem como esperado aqui na saída do MATLAB, para vocês terem uma noção como funciona um filtro digital. E agora que temos o sinal filtrado, podemos plotar o S1 filtrado no domínio tempo para ver. Aqui está ele. Vejam que realmente é diferente. Vamos criar um figure e plotar o S1 original. Aí está o S1 original e do lado o S1 filtrado. Vejam que realmente é diferente. Temos as altas frequências filtradas. Podemos também verificar o sinal original com a nossa função myFFT, S1 e a frequência de amostragem. Então, no espectro, que é mais interessante de analisar, tem aí o sinal original. O sinal filtrado sumiu. Vamos colocar no algoritmo, então. Vamos colocar myFFT S1 de fSimp. E aí criamos aqui uma figure para enxergarmos os dois sinais no espectro. Então aqui está a filtragem em 3.5 kHz. E aqui está o sinal original. E vejam que a filtragem ocorre lindamente. Vejam a eficiência de um filtro digital. E aí basta ajustarmos os parâmetros. Se trocarmos as frequências, já temos o filtro modificado. Vamos fazer isso rapidinho aqui para vocês verem. E aí vocês aí desenvolvam este algoritmo e façam os mais diversos testes. Gravem seus próprios sons com a Wave Record e testem diversos tipos de combinações para entenderem bem os mecanismos. Se eu colocar aqui 1 kHz e aqui, por exemplo, uns 2.1, que na verdade acho que não é necessário este figure. Vamos fechar os gráficos. E vejam que ele realmente fez
Temos aqui à esquerda o nosso sinal original ainda, a gravação que fizemos, e na direita temos o corte aqui em 2 kHz, que é o novo parâmetro. 2.1 kHz e está ok. Para vocês terem uma noção da eficiência de filtros digitais, se quiséssemos fazer isso em filtros analógicos, teríamos que fazer novas equações, novos cálculos, modificar componentes no circuito, daria um pouco mais de trabalho para fazer essa alteração que fizemos aqui em poucos minutos, utilizando a técnica de filtros digitais. O MATLAB apresenta funções prontas, FIR1 e FIR2, para projeto de filtros FIR, que vamos explorar em novas videoaulas aqui no canal, é claro, mas eu quis demonstrar para vocês o passo a passo para que ficasse mais inteligível a questão do projeto de filtros digitais no MATLAB, a partir da convolução dos sinais no domínio tempo. E para finalizar, vamos utilizar a Wave Play aqui no console. Vamos escutar rapidinho o sinal original. Teste, teste. Esse é o sinal original. Agora vamos dar um Wave Play no sinal filtrado, que é o S1 filtrado. Teste, teste. Percebam que as altas frequências realmente foram filtradas e o filtro está funcionando, como já comprovamos no espectro de frequência. Então, lembrando que qualquer dúvida que tiver sobre a aula de hoje é só dar aquela comentada básica aqui embaixo no YouTube. Então essa foi mais uma videoaula do seu WR Kids Channel. Agora comente aqui embaixo o que achou dela. Se quer mais videoaulas sobre filtros digitais aqui no canal, comenta, porque o seu feedback é muito importante para nós, para sabermos o que está achando do nosso trabalho. Qualquer dúvida, não preciso nem dizer. Save our souls, que o mais breve possível estaremos respondendo e atendendo a todos. Como sempre, agradeço sua audiência, dê aquele like de sempre, favorite este vídeo, compartilhe com todo mundo o conteúdo, que isso nos ajuda pra caramba. E se é novo no canal, clica em se inscrever para não perder nenhum vídeo, novidade ou promoção. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.